O castelo de Hohenzollern, nos Alpes suíços, o lar ancestral de uma das dinastias mais antigas da Alemanha. Aqui viveu uma casa real cuja história data de 950 anos atrás. Ainda hoje existem quase 100 príncipes e princesas que pertencem à dinastia Hohenzollern, que já produziu governantes, reis e kaiseres alemães. Em Berlim, a capital do antigo reino da Prússia, os Hohenzollern deixaram novos marcos notáveis. Aqui, eles decidiram o destino do Império Alemão. Aqui, eles sonharam com um império mundial e afundaram a nação em um século de catástrofes. Dinastias alemãs. Os Hohenzollern. Em agosto de 2011, Poznań, uma cidade vizinha de Berlim, tornou-se palco de um evento que chamou a atenção de toda a Alemanha. Pessoas ilustres foram convidadas, a imprensa estava a postos. As redes de televisão alemãs transmitiram ao vivo. O evento era o casamento do príncipe Georg Friedrich da Prússia, o atual chefe da antiga família real. Estávamos um pouco hesitantes em televisionar o nosso casamento. Eu sei desde a infância que a Prússia é um tópico polêmico. Assim como eu já vi pessoas que homenageiam e honram meus ancestrais e a Prússia como um todo, também existem pessoas que adotam uma postura mais crítica. Afinal, é o trineto do último Kaiser da Alemanha que está sendo homenageado aqui. Entre as celebridades, há representantes das famílias da aristocracia alemã, pessoas famosas e representantes das famílias reais europeias. Os políticos também querem se deleitar da glória nostálgica da coroa prussiana. Esta é Potsdam. E é preciso lembrar que 20 anos atrás ela ainda estava sob domínio comunista. Na antiga Alemanha Oriental, era inconcebível que algo dessa natureza ocorresse, que a presença da Casa da Prússia pudesse ser trazida de volta ao nosso imaginário, que ela ainda existe e continuará existindo. A noiva também é da nobreza. A princesa Sophie, da Casa de Eisenberg. No entanto, junto com a alegria da pompa e do glamour, há também críticas que recordam dos legados menos glamurosos da Prússia. A Prússia é enxergada como um misto de sentimentos pelos historiadores e pela população geral. Existem associações prussianas e entusiastas da Prússia, bem como uma oposição igualmente ferrenha. Isso tudo está relacionado à natureza dúplice da Prússia. Essa duplicidade é de responsabilidade de famosos representantes da Casa de Hohenzollern. Friedrich o Grande foi quem transformou a Prússia em uma grande potência. O preço disso, 3 guerras devastadoras que custavam centenas de milhares de vidas. Wilhelm I também foi à guerra. A Prússia se opôs à França. O Império Alemão nasceu às custas dos franceses, tendo William como seu Kaiser. Seu neto trabalhou pela dominação do mundo. Diferente de qualquer outro monarca alemão, William II foi derrotado em meio ao som de trombetas e tambores. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, a nação se rebelou e protestou contra os governantes por formas de uma república que ruiu, depois de apenas 14 anos dando início à ditadura nazista. Após a derrota na Segunda Guerra Mundial, mais de 12 milhões de pessoas perderam seus lares. Entre eles estavam os membros da Casa da Prússia. Após 1945, com a fuga da família rumo ao Ocidente e o colapso do país inteiro, tivemos a queda de fato da dinastia que esteve durante 950 anos no poder da Alemanha e 500 anos no poder da Prússia. Hoje, os membros da família vivem como qualquer outro cidadão. Porém,
com uma tradição e heranças completamente diferentes. Bloß mit einer natürlich ganz anderen Tradition. O que restou dos palácios da Prússia após a guerra agora pertencem ao Estado. Cerca de 150 prédios históricos e 800 hectares de parques são administrados pela Fundação de Palácios e Jardins da Prússia. Somente o castelo de Hohenzollern, nos Alpes suíços, ainda é de propriedade da família. O príncipe Georg Friedrich é o atual responsável pelo castelo. Desde jovem, ele teve de lidar com a história de seus ancestrais. Você é um príncipe? Você tem uma coroa? Você tem um castelo? Essas perguntas sempre me geravam a impressão de que eu não era normal, e isso me causava incômodo, pois eu sempre quis ser normal e também o mais discreto possível. Eu sou, por definição, uma pessoa de interesse público. E isso eu não posso negar. Eu sou herdeiro do meu avô, do meu bisavô, o príncipe herdeiro da Alemanha, e também o meu trisavô, o Kaiser Wilhelm II, que todos já conhecem, e daí vem a expressão pessoa de interesse público. O castelo nos Alpes suíços é o cartão postal da família. A história da dinastia Hohenzollern teve início aqui no século XI, inicialmente figurando nos registros como Burkhard von Zoller. No início do século XIII, a família se separou devido à divisão da herança na Casa Real de Hohenzollern e na Casa Real da Prússia, cujos negócios são atualmente chefiados pelo príncipe Georg Friedrich. Durante séculos não existiu nenhuma conexão dinástica sobre essas duas linhas, mas hoje elas seguem juntas como uma família. O castelo de Hohenzollern é um empreendimento conjunto com nossas famílias, o que por si só cria muitos laços entre nós. Em nossas reuniões regulares, planejamos o que será feito com o castelo e eventos que serão realizados aqui. O príncipe dos Hohenzollern sempre esteve presente nesses eventos no decorrer da história, e essa parceria amigável ainda persiste com o atual príncipe Karl Friedrich. Karl Friedrich é o chefe da família real dos Hohenzollern. Seus ancestrais governavam Sigmaringen, na Suábia, até 1849. Atualmente, seu trabalho é cuidar da propriedade e manter a família unida. Eu tenho muita sorte de ter nascido em uma família como esta, mas, claro, as responsabilidades são grandes. Há responsabilidades com o povo, com a manutenção dos monumentos históricos, com o castelo e com muitas outras coisas. Algo que uma família normal não tem. Os antigos governantes do pequeno principado ainda possuem uma grande fortuna nos dias de hoje. O castelo de Sigmaringen é o lar dos príncipes. Eles conservaram aqui tradições de sua corte até a década de 60. Eles tinham uma corte bem administrada. Nós não tínhamos uma delegação oficial da corte, porém havia um homem que chamava a si mesmo de chefe do gabinete. Meu pai administrava como se fosse uma monarquia. Ele sempre tinha um pequeno grupo de cavaleiros e atiradores reais, muitas vezes vestidos com roupas maravilhosas. Ele sempre usava em ocasiões importantes, era extraordinário. Durante séculos, o costume de Sigmaringen tem sido que o filho mais velho seja o único herdeiro. Os outros herdeiros passaram a receber uma pensão. Foi assim que o príncipe atual e seu primogênito foram criados. Não dá para dividir a herança, ela é composta de bens, não de dinheiro físico. Eu não posso dizer, esse bem será dividido em 4 partes e cada um ficará com um quarto. Isso não daria certo. Eu poderia vendê-los, mas assim os bens seriam perdidos. Meu pai disse a mim, você está preparado para esse estilo de vida? E quando se concorda com isso, espera-se que você passe a viver da maneira que foi determinada. O príncipe Karl Friedrich também herdou 1/3 do castelo de Hohenzollern de seu pai. A maior parte dele pertence à linha da Prússia. Porém, diferente do príncipe dos Hohenzollern, o príncipe da Prússia não pôde contar com os conselhos do seu pai.
Infelizmente, não conheci o meu pai. Ele morreu quando eu ainda tinha 1 ano de idade. Ele estava no exército alemão como um aspirante a tenente na reserva e sofreu um acidente sério que o deixou gravemente ferido. É um sentimento estranho perceber que hoje sou mais velho do que meu pai jamais foi. Preciso dizer que, mesmo após tantos anos, eu ainda me vejo diante de momentos em que desejo que estivesse tido a oportunidade de conhecer o meu pai. Se eu o conhecesse, eu poderia pedir conselhos a ele, o que tornaria tudo mais fácil. Nesse aspecto, eu sinto muito mais a falta dele do que eu sentiria no passado. Ao invés disso, os conselhos vieram do seu avô, o príncipe Louis Ferdinand. A autonomia que este jovem rapaz adquiriu é decorrente do fato de que, em primeiro lugar, ele é alguém capaz. Ele tem grandes capacidades intelectuais. Ele também teve um avô sábio e bondoso que o guiou sem tentar tomar o lugar do seu pai. O príncipe Louis Ferdinand cresceu no coração da monarquia. Em consonância com seu status, o neto do último Kaiser casou-se em 1938 com uma grã-duquesa da família imperial russa. Em 1951, Luís Ferdinand tornou-se chefe da Casa da Prússia. Ele não se opôs à República Federativa e disse apenas que, se o povo quisesse um novo Kaiser, ele estaria pronto. Entretanto, ele ficou sendo governante apenas por sua própria família. O tio Lulu sempre foi bondoso e amigável. No castelo havia eventos, festas e, às vezes, lamentavelmente, funerais. Ele sempre estava por lá e era bastante receptivo. Ele tinha um enorme talento com música, fazia concertos maravilhosos e compunha canções. E, ocasionalmente, ele reunia sua corte como nos velhos tempos. Ele agia com naturalidade quando era chamado de Sua Alteza Real. Ninguém o questionava. Aquilo não era estranho para ele, a postura dele refletia aquilo. No entanto, para mim, ele ainda era um avô comum. Porém, o avô tinha um problema. Havia 2 esqueletos em seu armário, ou melhor, corpos em um porão. Até 1991, os caixões de 2 reis da Prússia estavam guardados no castelo de Hohenzollern. Pouco antes do fim da Segunda Guerra Mundial, os restos de Friedrich Wilhelm I e Friedrich o Grande foram levados para o Ocidente. Meu irmão atuou como testemunha da família, pois os prussianos não puderam ir. Foi ele quem viu os restos mortais de Friedrich o Grande. O uniforme dele ainda tinha a cor azul da Prússia. Ele também disse que ele tinha, como já sabemos atualmente, baixa estatura, um nariz proeminente e a boca bastante torta, o que foi causado por um derrame. Havia também uma máscara funerária na qual podemos ver o rosto dele. Foi bastante chocante imaginar que aquele era Friedrich o Grande, uma figura histórica. Eles morreram há muito tempo, mas isso ainda me dá calafrios. Em agosto de 1991, esses 2 lendários ancestrais da família prussiana partiram rumo à sua jornada final. Eles foram escoltados pelo exército alemão, o que gerou críticas, e viajaram em um trem particular até Potsdam, o que se tornou possível devido à unificação recente. Porém, o enterro dos caixões prussianos foi controverso. Algumas semanas antes, após decidirem reinstalar Berlim como capital da Alemanha novamente, a repatriação feita na presença do chanceler Helmut Kohl causou temores do ressurgimento da nobreza na Alemanha. Eu ainda recordo de estar viajando com a minha família em carros e ônibus, acompanhando os caixões e da população se aproximando das janelas. É claro que, entre eles, havia também alguns manifestantes disfarçados. Eu me lembro que estava circulando um retrato de Friedrich o Grande com um esqueleto. Foi algo que ganhou uma repercussão, e eu considerava isso um pouco sinistro. Não foi assim que Friedrich o Grande imaginou seu funeral. Ele queria ser enterrado sem pompa, esplendor ou cerimônia. A glória da velha monarquia ainda brilha. Mesmo após 3 séculos, o fascínio pelos reis da Prússia parece não ter sido abalado.
Atualmente, o túmulo do antigo rei se tornou uma atração turística. Ele era um gênio em muitos aspectos, porém a genialidade é perigosa em um monarca. Ele tinha uma genialidade em si, assim como outros monarcas da Prússia também tinham genialidade em excesso. Eles acabaram sendo vítimas do próprio talento. A partir de 1415, os Hohenzollern foram os governantes de Brandesburgo. A ascensão da casa começou no século XVII, com o grande eleitor Friedrich Wilhelm da Prússia. Seu filho Friedrich foi coroado como primeiro rei da Prússia em 1701. Friedrich Wilhelm I chegou ao poder em 1713. Seu exército formidável fez com que ele conquistasse a alcunha de rei-soldado. Ele era conhecido como rei-soldado, porém ele nunca foi à guerra. Ele sabia que um exército era vantajoso para fortalecer a diplomacia, para dar poder a ele, e, se necessário, para defendê-lo. E também ao seu país. Aquela era uma época de conflitos, era um período de guerra de sucessão espanhola. Ela repercutiu por toda a Europa, tendo a Áustria e a Inglaterra de um lado e a França e a Espanha do outro. Esse evento moldou o mundo moderno e a pobre Prússia, governada pelo rei-soldado, ficou sem vantagem e por não ter participado dela. O exército chegava a custar até 80% da arrecadação do Estado. Para compensar, o rei-soldado economizava bastante. Prédios cerimoniais passaram por uma conversão, como o magnífico prédio do Arsenal da Artilharia de Berlim, e um grande custo para os seus súditos. Suas reformas também não pouparam a nobreza. Essa foi a abordagem do seu governo, manter a economia e o Estado estável e os cofres cheios. Ele escreveu um testamento político ao seu amado filho, mas não tão amado sucessor, Friedrich, estabelecendo normas de governança política que hoje ainda estão em vigor. Em primeiro falou sobre o dinheiro e de como deveria ser bem administrado e disse que a economia não podia ser tirada do seu equilíbrio em troca de investimentos em coisas como Eurobonds. Ele aconselhou economizar com a contabilidade e auditoria e nos conselhos civis. Ele deveria ser usado de forma necessária na aristocracia para ascender a carreira administrativa, mas a capacidade de se fazer alguma coisa. O rei-soldado deu um fim ao regime feudal. Mas é claro, assim como outros governantes, ele era um pouco psicopata. O poder não fez surgir o que de melhor havia nele, mas também fez surgir o seu pior, como é de costume, em outras palavras, sua megalomania. Seu erudito filho, Friedrich, posteriormente ao cunhado de O Grande, sofreu muito com a megalomania do seu pai. O rei-soldado queria erradicar as fantasias artísticas e filósofas do filho. Ele puniu brutalmente o seu herdeiro quando ele tentou fugir da tirania do pai. O rei executou Hans Hermann como Van Kate, o amigo que ajudou a tentativa de fuga do seu filho diante do próprio Friedrich. O fato de que Friedrich o Grande ter se tornado uma pessoa tão insensível certamente foi culpa do seu pai, que era muito brutal e espancava o filho, destruindo assim a alma bondosa e pobre do garoto. O alívio veio em 1740 com a morte do pai. O herdeiro oprimido do rei transformou-se em um general frio e calculista. Ele se aproveitou dos exércitos do seu pai, ele enfrentou os poderosos Habsburgo e invadiu a província austríaca da Silésia. Após 3 longos anos de guerra, ao longo de 2 décadas de sua conquista, finalmente teve êxito. Não houve apenas as consequências imediatas da guerra, mas também a profunda crise que acompanhou no país, como a escassez e a pobreza. Isso não o incomodava muito. A conquista da Silésia foi um passo crucial para que Brandesburgo, Prússia, se tornasse uma potência europeia, em contraparte à pobre Prússia de outrora, coberta de areia e pinheiros. Hoje, uma província rica trazia consigo a esperança da Silésia, que era uma província também rica. Ele queria se sentar à mesa com os poderosos e foi isso que ele fez. Seus êxitos militares deram a ele o título de Friedrich o Grande. Wolfgang von Goethe disse que é tudo isso que eles dizem. Muitos outros não gostavam de Friedrich, mas ainda hoje é uma figura controversa. Ele não é visto como um modelo perfeito na política, mas ainda resta a questão: qual o significado da grandeza histórica?
Ela não significa que ele foi uma pessoa especialmente bondosa, mas sim que causou um grande impacto. Nesse aspecto, Friedrich o Grande certamente foi grande. Ele incentivou a ciência, economia, educação, justiça e cultura. Mas o governante, que era um grande apreciador da beleza, levou uma vida reclusa. Ele construiu nos arredores de Potsdam uma residência de verão, o Palácio de Sanssouci. O projeto, que é hoje um patrimônio da humanidade, foi feito por ele próprio. Friedrich escrevia, filosofava, compunha e tocava até concertos de flauta. Esse talento musical parece estar nos genes dos Hohenzollern. A música certamente está no sangue de Charlie. Por trás desse pseudônimo está Carl Friedrich, o príncipe dos Hohenzollern e líder da banda, chamada Charlie e o Jive Mates. Hoje eles estão fazendo a passagem de som no Teatro do Príncipe Regente em Munique para um concerto beneficente no qual o príncipe de Schaumburg-Lippe também participará. Eu cresci rodeado de música, que é um hobby maravilhoso e revigorante, pois de alguma forma nós nos tornamos uma outra pessoa quando tocamos, especialmente no palco. As luzes se apagaram e os holofotes foram colocados sobre Charles e o Jive Mates. A plateia em Munique começava a entrar no clima. Seus maiores fãs estão na primeira fila. Sua esposa, Katharina, nunca perde uma apresentação. Ele não é um príncipe estranho. Ele não é arrogante. Ele é um grande músico. Ele não toca apenas saxofone, ele também canta, compõe e toca violão muito bem. Ele é um profissional. Eu acho bacana. Eu considero uma pessoa muito legal. Os dois estão casados há 2 anos. Esse é o segundo casamento do príncipe. O príncipe Carl Friedrich tem se dedicado com entusiasmo ao seu conjunto de castelos, florestas e indústrias. A peça central do império da família é a siderúrgica Zollern, uma das empresas mais antigas da Alemanha, tendo metade dela pertencente ao príncipe. A fábrica de processamento de ferro começou a operar há mais de 300 anos e faz parte da indústria siderúrgica atual. Ela é uma das maiores empregadoras da região, com mais de 1.700 funcionários. O povo tem orgulho do príncipe que vive aqui em Sigmaringen e é visto como um dos nós. Os moradores locais enxergam essa empresa como um porto seguro em meio a um mundo turbulento. É uma empresa que vem sobrevivendo há 302 anos e que já demonstrou sua capacidade de suportar turbulências. E, de fato, houve tempos turbulentos na década de 70. A crise de aço e a má administração levaram a empresa à beira da falência. Mais de 1.000 empregos estavam correndo risco. Meu pai disse à época que ele não acreditava que seus funcionários conseguiriam lidar com aquilo, pois eles trabalharam na empresa por gerações e que suas identidades estavam associadas a ela. Eles então venderam muitas propriedades, áreas florestais, investimentos e afins para manter a empresa de pé. Hoje a empresa segue da melhor forma que jamais esteve. A nova princesa é responsável pelo marketing do castelo de Sigmaringen. A princesa Katrina organiza exposições, dedica a relações públicas. Ela veio da indústria de publicidade de Hamburgo. Muitas coisas mudaram. Isso por si só é reconfortante, mas às vezes é estranho, especialmente para os tranquilos suábitos. Quando alguém do norte da Alemanha surge de repente dizendo "não temos tempo a perder",
Vamos fazer isso dessa ou daquela forma. 125 pessoas trabalham no castelo tomando conta da administração, do arsenal e dos arquivos. Dentre os chamados fantasmas do castelo, há zeladores, restauradores e guias do museu. Os fantasmas do castelo são incríveis. Um deles, cujos pais também trabalharam no castelo, sabe de tudo. Sem ele, nós estaríamos perdidos. Eu pergunto frequentemente onde está aquilo ou aquela outra coisa, e ele responde, está aqui ou ali, Sua Alteza. Eu vou buscar. Tentar encontrar as coisas por aqui leva tempo. Eu mesma acabei me perdendo agora há pouco. O castelo de Sigmaringen tem mais de 450 salas que foram o lar dos príncipes de Hohenzollern por séculos. A história começou em 1061. Ela está quase além da nossa compreensão. Todos eles são parecidos. São homens com rostos engraçados, narizes longos e sapatos pontudos. Para a comemoração do 950º aniversário da Casa de Verão de 2011, o príncipe e a princesa convidaram a família e amigos. A Galeria Portuguesa do Castelo recebeu todos esses grandes nomes. O banquete contou com um menu de pratos históricos. Tudo foi preparado da mesma maneira que era há 100 anos atrás. Esse menu trata do ano de 1884. Karl Anton von Hohenzollern, que mostrou ter o toque de ouro quando o assunto era aprimorar sua árvore genealógica. Em meados do século XIX, ele introduziu seus filhos em cortes influentes por toda a Europa. Sua filha mais velha se tornou a rainha de Portugal por meio de casamento. Um dos seus filhos foi enviado à Romênia em 1886, onde o título de rei foi oferecido a ele 15 anos depois. Uma outra filha casou-se com um integrante da família real da Bélgica. A pequena Sigmaringen teve até um papel importante no futuro da Europa em 1870, quando o trono vago da Espanha foi oferecido ao filho de Karl Anton Leopold. Na época, o príncipe Leopold foi praticamente coagido. Nossa casa não queria aquilo. Aquela foi uma sugestão feita de maneira indiscreta. A França se sentiu prejudicada. A França temia ficar encurralada entre dois governantes alemães com a dinastia real da Suábia ao sul e com os monarcas da Prússia ao norte. William I estava ocupando o trono desde 1858. Ele, no entanto, deixou as questões de governo para seu ambicioso primeiro-ministro Otto von Bismarck. A cooperação entre o monarca e seu primeiro-ministro sempre seguiu o padrão. Bismarck decidia e William I obedecia. Este também foi o caso na questão da candidatura do príncipe da Suábia ao trono espanhol. Conforme ele registrou em uma carta datada de 21 de junho de 1870, ele deu sua aprovação de maneira relutante porque temia consequências diplomáticas. E, de fato, 3 semanas depois, um embaixador francês pediu que William retirasse a candidatura do príncipe da Suábia. William I disse relutante a ele que eles não seguiriam adiante, que se tratava de algo frívolo e que não seria necessário discutir mais nada. Em um recado confidencial no despacho de Ems, ele colocou o primeiro-ministro a par da reunião e Bismarck golpeou o rei pelas costas. Ele transformou esse recado confidencial em uma declaração incisiva à imprensa, com o propósito único de provocar os franceses. Aquilo soou como se o embaixador tivesse sido friamente dispensado e o rei, por assim dizer, iria defender a honra da Prússia e da Alemanha. Aquilo foi algo ruim, mas motivou a França a declarar guerra.
Bismarck alcançou seu objetivo. Em junho de 1870, a França foi à guerra contra as forças da Prússia. Os príncipes alemães da fronteira, como a Dinamarca, ao norte, até a Baviera, no sul, se uniram em solidariedade ao rei da Prússia. Foi então que nasceu o Estado Nacional Alemão. Em 18 de janeiro de 1871, Wilhelm I se tornou o primeiro de seus aliados a ser proclamado o Kaiser da Alemanha no Salão dos Espelhos de Versalhes. A infeliz proclamação do Kaiser no Salão dos Espelhos em Versalhes foi uma profanação de um santuário sagrado. Esse ato de humilhação não foi muito sensato. Esse foi um evento que os franceses foram esquecer apenas com o início da Primeira Guerra Mundial. O Império Alemão trouxe paz à Alemanha junto com a prosperidade econômica e reformas sociais com a criação de um sistema de seguridade social, que fez aumentar a popularidade da família do Kaiser. O neto de Wilhelm I chegou ao poder em 1888. Wilhelm II queria liderar os alemães rumo a uma era gloriosa, segundo proclamou no início do seu reinado. Ele queria, claro, transformar a Alemanha em uma grande potência mundial. Por conta de ser um estado bastante militarista, esse aspecto permeou todas as áreas de cultura da vida. Se você fosse um homem que não estivesse no exército, mesmo que essa não fosse sua aptidão, você não tinha uma carreira. Seu militarismo, sua retenção do poder imperial e sua predileção por entradas triunfais não agradavam a todos os alemães. É verdade que o Kaiser não era muito popular. Esse vício por grandeza, pela necessidade e desejo de se provar, sua adicção por poder e também sua aparência, incluindo as suas vestimentas, eram todos sinais de uma profunda insegurança. Ele tentou minimizar suas inseguranças e sua falta de assertividade, porém a sua atuação tinha sido baseada em políticas realistas e sistemáticas. Seu estilo de reinar se tornou imprevisível para muitos governantes da elite política. Ele era um homem muito difícil de ser controlado, até por ele mesmo, e ninguém foi capaz de controlá-lo. Os conselheiros da corte tentaram por diversas vezes, mas não conseguiram. Wilhelm era favorável à expansão militar, especialmente no mar. Seu lema era: "Nosso futuro está nas águas". Ele queria impressionar o mundo com o seu poderio naval. Ele tinha muito fascínio, e com muitos alemães da época, pela tecnologia, especialmente na área naval. Ele queria ser o rei do mar da Alemanha, assim como Friedrich foi o rei soldado. Sua jornada imperial em busca de poder foi vista como uma provocação pelo poderio marítimo da Inglaterra. No início do século XX, o Império Alemão tinha pouquíssimos aliados, restando somente a Áustria ao seu lado. Quando o herdeiro do trono austríaco foi assassinado na Sérvia, uma crise na política europeia eclodiu. Em Berlim, a situação saiu de controle. Wilhelm apoiava a Áustria incondicionalmente e seus generais estavam com ele. Em uma emergência, eles poderiam enfrentar toda a Europa. Havia um grande acidente esperando para acontecer aqui no cruzamento central da Europa, e Wilhelm II foi uma das causas. Não havia um governo imperial sério capaz de controlar o exército, o que foi um enorme erro, visto que todas as políticas estrangeiras de segurança convergiam na figura dele. Ele era o único capaz de ter, e era necessário que ele tivesse um discernimento sobre o assunto. Porém, toda a razão foi perdida. Os alemães marcharam rumo à sua derrota em 1914 com um patriotismo gritante. A tormenta, que ficou marcada na história como a primeira catástrofe do século XX, durou 4 anos. Wilhelm II é visto pelo mundo como um militarista desprezível. Porém, ele também foi um fantoche de seus generais. Foi como se ele tivesse um enorme brinquedo cujo poder autodestrutivo ele subestimou por completo. Ele não levou sua responsabilidade como líder executivo a sério. Essa é a sua eterna culpa histórica.
A derrota na Primeira Guerra Mundial mergulhou a nação em uma profunda crise. Wilhelm foi se exilar em Dor, nos Países Baixos. Os alemães não queriam mais saber dele. Isso o deixava irritado, pois Wilhelm nunca teve ciente de sua própria culpa. No princípio, a vida em Dor foi como uma miniatura da vida na corte de Potsdam, pois o Kaiser ainda sentia que era o Kaiser, mesmo que já não fosse. Ele seguia rigorosamente seu cronograma. Todos os dias havia uma cerimônia pela manhã, presidida pelo próprio Kaiser. Depois um discurso e ele então estava em seu trabalho. Após isso, ia até o jardim. Ele tinha um enorme parque lá. Wilhelm era mantido informado sobre a situação do Império, enquanto a situação da nova República beirava o colapso. Ele vivia em segurança no seu exílio. Ele vivia em um mundo paralelo, passando seu tempo com jardinagem e sonhando com um grande retorno. É dito que a sua nora Cecile disse pensar que Wilhelm sequer havia se dado conta de que jamais voltaria a ocupar o trono e que ninguém o chamava de volta. Hermine, sua segunda esposa, era uma pessoa muito ambiciosa e que tinha contato com o partido nazista. Hermann Göring visitou sua casa em Dor 2 vezes, em 1931 e 1932, e Hermine tinha o desejo de se sentar no trono dos Hohenzollern. Ela também viajou à Alemanha, algo que o Kaiser não podia fazer, para participar de eventos nazistas e fazer mais contatos. O antigo Kaiser esperava retornar ao trono com a ajuda dos nacionalistas e socialistas, que estavam ascendendo. Foi exatamente assim que Hitler deu essa esperança a ele. Um dos filhos do Kaiser, o príncipe August Wilhelm, até se juntou ao partido nazista e se tornou um oficial da alta patente da SA. É óbvio que isso era apenas um jogo para Hitler. Ele precisava de boas conexões e também sabia que precisava de bons burocratas. Ele precisaria de mediação de oficiais militares veteranos. Em suma, ele enganou a todos, incluindo a família Hohenzollern, a falta de reconhecimento que tiveram em mostra de uma grande ingenuidade. Porém, a casa dos Hohenzollern compartilhou essa ingenuidade com grande parte dos conservadores alemães, especialmente a nobreza. Após subir ao poder em 1933, Hitler rapidamente abandonou a família dos Hohenzollern. 6 anos depois, as bombas caíram sobre a Europa uma segunda vez. Hitler invadiu a Polônia. Em seguida, ele invadiu a França e o Kaiser parabenizou ele por isso. Fiquei assombrado com os armamentos modernos da França. Eu parabenizo o exército alemão por essa maravilhosa vitória que Deus nos deu. A população perguntou, Majestade, qual a opinião sobre a marcha vitoriosa das tropas alemãs? E ele respondeu, com esse telegrama, e isso se tornou uma mácula sombria em seu legado. A queda do Terceiro Reich não foi presenciada pelo último Kaiser dos Hohenzollern. No dia 4 de junho de 1941, Wilhelm II morreu no exílio dos Países Baixos. O último Kaiser alemão e rei da Prússia deixou um legado tortuoso para seus descendentes. A Prússia sempre foi tomada pelo militarismo e pela obediência, mas também naturalmente pela arte, cultura e ciência. No entanto, a avidez do Kaiser no tocante a guerras e a marca do qual os alemães têm hoje na ciência, quando se fala da Prússia, nem sempre, mas com bastante frequência. Mesmo durante a vida do príncipe Luiz Ferdinand, o neto do último Kaiser e avô do atual chefe da família prussiana, Georg Friedrich, aconselhou cautela quanto ao assunto quando ele fosse sobre seus ancestrais. Eu sempre encontro dificuldades em lidar com as figuras históricas dos meus ancestrais, mas devo dizer que meu avô certamente foi uma figura exemplar. Ele pertenceu à resistência política, por sua vez também incluía a resistência militar às regiões próximas a Stauffenberg. Para mim, o fato de ele ter vivido durante o século XX com todos os seus altos e baixos, enquanto precisou lidar com a perda de seus 2 filhos e da esposa, mantendo sempre a cabeça erguida, é com certeza o que cria uma figura exemplar a ser seguida.
O avô tornou seu neto o único herdeiro de todos os bens remanescentes de seu sucessor como chefe da casa, pois seus 3 filhos haviam contraído casamentos não dinásticos. Quando Luiz Ferdinand morreu em 1994, o príncipe George Friedrich assumiu a posição aos 18 anos. Foi um momento importantíssimo para mim. Tenho certeza que ele teria achado o mesmo. É por isso que, em um momento durante uma das nossas reuniões, ele disse: "Deixe-me fazer uma pergunta séria, George. Você está ciente de que pode acontecer com você?" Com uma expressão séria, é algo que eu nunca vou esquecer. Representar a casa, administrar o patrimônio remanescente e exercer o poder de dar instruções em assuntos familiares não são tarefas fáceis para alguém com 18 anos. Seus tios viram uma deixa. Os tios tiveram de fazer uma declaração por escrito após terem firmado casamentos não dinásticos. Eles concordaram por escrito que estariam renunciando. Foi isso que fizeram. Mesmo assim, eles processaram o jovem chefe da família. Eu acho isso muito triste. George está indo bem. Esses ataques de seus tios mal intencionados devem ser um fardo pesado para ele. O legado ancestral ainda está sob disputa, entretanto, ninguém pode discordar da posição do príncipe George Friedrich como chefe da família, mesmo que ele não tenha recursos financeiros para voltar a arcar com a manutenção do seu lar ancestral. O castelo precisa ser autossuficiente. O príncipe e a princesa visitaram a Suábia regularmente. George Friedrich e Sophie ganharam a vida trabalhando como consultores administrativos e ele tem em Rostock e ela em Berlim. É um verdadeiro desafio. Nós trabalhamos apenas 4 dias por semana, por isso temos um dia livre, além de nossos empregados serem flexíveis. Mesmo assim, ainda é difícil, pois precisamos nos encontrar com muitas pessoas e o príncipe George leva seus deveres muito a sério. Esse salto geracional da minha família não foi nada fácil para os envolvidos, incluindo a mim. Porém, devo dizer que não teria conseguido administrar tudo isso sem o enorme apoio dos meus amigos, daqueles que me ajudaram profissionalmente, daqueles que me aconselharam judicialmente, especialmente da minha família. Ele é grato, em particular, ao apoio da família Hohenzollern da Sigmaringen. O meu papel, de certa forma, envolve cuidar dele, observá-lo e ajudá-lo quando ele precisar. É uma amizade verdadeira. Nós temos uma relação como a de um tio e um sobrinho. E meu pai gostava bastante dele. Eles tinham um bom relacionamento, nós somos uma família e é assim que nós nos fortaleceremos. Os tios mal-intencionados não foram convidados para o casamento do príncipe George Friedrich e sua princesa Sophie. Toda a família de Sigmaringen compareceu. Seu tio e amigo Johann George foi uma das testemunhas. A casa dos Hohenzollern, 2 famílias, uma dinastia. É uma tradição incrivelmente longeva. São 2 famílias que atravessaram os séculos com os seus valores e tradições até os dias atuais. E essa é uma de nossas esperanças para o futuro, que um dia nossa família e o nosso espírito, que sobreviveram durante tantos séculos, não serão lembrados apenas por um nome. Os Hohenzollern. Eles marcaram a história da Alemanha como nenhuma outra dinastia marcou.